Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te, sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho chegue em nossos corações e perdoe todos os nossos pecados. Amém. Devotamente vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São José e São João Diego, rogai por nós. Queira se sentar. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui novamente junto comigo, celebrando esta Eucaristia, neste quarto domingo do tempo comum, dia do Senhor. Vamos compreender cada uma das leituras para que a palavra de Deus encontre o seu devido lugar em nossos corações e a seu tempo produza os seus frutos, com a ajuda de Nossa Senhora de Guadalupe. A primeira leitura de hoje foi extraída do livro do Deuteronômio. Aconteceu naquele tempo, como também está acontecendo no tempo de hoje, que o povo tinha virado as costas para Deus e não mais queria saber da palavra de Deus. Tomou a firme decisão de seguir suas próprias ideias, suas próprias vontades loucas e rebeldes, e não queria saber mais de Deus. Construir o mundo sem Deus. Esta era a ideia. Mas Deus não abandonou o povo, porque Deus nunca abandona a humanidade, porque a humanidade é obra de suas mãos. E antes de nos enviar Jesus, que é o Salvador, o Redentor, Ele enviou ao povo muitos profetas, um após o outro. E aquele profeta enviado por Deus, segundo o que está aqui no livro do Deuteronômio, Deus disse: "Olha, eu vou pedir conta ao povo se o povo não te ouvir. Mas quanto a você, você precisa dizer ao povo a minha palavra. Porque se você ousar dizer uma palavra que não é minha, você vai morrer." Porque a palavra de vida, a palavra de conversão, a palavra de amor e de salvação é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. O profeta é uma criatura humana. A palavra do homem não salva, não cura, não liberta, não perdoa. Só a palavra de Deus. Então o profeta é enviado para dizer aquilo que Deus quer que ele diga. Quer queiram, quer não, agradem ou não. O profeta não tem o direito de adulterar a palavra, de mudar, de mexer na palavra, de tirar ou pôr. Não, o profeta não pode fazer isso. A maior preocupação do profeta é quanto à fidelidade no exercício de sua tarefa, de sua missão. Não são os resultados. Porque o resultado não depende do profeta, não depende do homem. O resultado depende de Deus.
Ao profeta cabe fidelidade ao trabalho feito, à missão que lhe foi confiada. Rezemos nesse sentido, pela fidelidade de toda a igreja. Porque também em nossos tempos, em nossos dias, o povo virou as costas para Deus e não quer mais ouvir a palavra de Deus. O número dos que não querem ouvir é muito maior do que o número daqueles que estão aqui ouvindo. Vamos compreender agora a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a primitiva comunidade cristã dos Coríntios. São Paulo diz assim: olha, eu gostaria que vocês já estivessem livres das preocupações, aquelas próprias de cada um segundo o seu próprio estado de vida. Mas quando é que a gente vai ficar livre das preocupações? Só no dia que a gente morrer, a partir da morte. Enquanto a gente viver, as preocupações vão nos acompanhar. Preocupações, quem não as tem? Cada um dentro da sua situação, da sua dificuldade, do seu problema, da sua vida, da sua relação, da sua vocação, do seu chamado. Existem preocupações próprias que são minhas, outras que são suas. Pode ser que uma ou outra se encontre. Então São Paulo vai dizer das preocupações daqueles que não se casaram, daqueles que se consagraram, daqueles que se casaram, do homem e da mulher casados, enfim. Não numa hierarquia de valores, como se uma vocação, um chamado fosse melhor ou mais importante do que o outro. Porque tudo é dom, tudo é graça. Tudo é da vontade de Deus. Não é? A minha vocação não é melhor ou superior à sua, ela é tão importante e necessária quanto a minha. O que sou por aquilo que Deus quis, e não por merecimento de minha parte, ou pelo meu mero esforço. Porque se Deus não quisesse, aqui eu não estaria. A mesma coisa vale para você. O que você é, não é porque você mereceu ser, é porque Deus quis. Se Ele não quisesse, você não seria o que é. Não é? Se estamos aqui, se estamos vivos, é porque Deus assim permite, porque se Ele não quisesse ou não permitisse, nós não estaríamos aqui. Não é? É aquilo que eu costumo dizer aos pais quando se preparam para o batismo de seus filhos. Pai e mãe não faz filho, homem e mulher não faz filho. São instrumentos para que uma nova vida chegue ao mundo. Porque quem faz o filho é Deus. Porque quando Deus não quer, o menino não nasce, por mais que os pais tentem. Não é verdade? Ah, pois é. Uma nova vida vem ao mundo pelo querer e pela permissão de Deus, senão não vem. Então vamos entender esta leitura, né, de São Paulo. Cada vida é importante para Deus, cada chamado, vocação, porque isso tudo vem dele, é graça, é dom. Vamos agora compreender o texto do Evangelho. Eu vou dizer umas coisas fortes aqui, mas não se assustem, eu explico tudo, para nossa boa compreensão. Estamos lendo, neste novo ano litúrgico, aos domingos, perícopes do Evangelho de São Marcos. Cada evangelista escreve o Evangelho tendo um específico pano de fundo. E qual é o objetivo do evangelista São Marcos? Responder a uma pergunta: quem é Jesus? É uma pergunta de capital importância para a fé. Para a fé da igreja, a fé da comunidade e a fé de cada um de nós. Quem é Jesus? Então tudo que São Marcos escreve, de A a Z, do primeiro ao último capítulo, é para responder dentro da própria comunidade eclesial esta pergunta, que é uma pergunta de fé: quem é Jesus? Então vamos ao texto de hoje. Jesus está em Cafarnaum, num dia de sábado. Cafarnaum, na região da Galileia, considerada a cidade dos pagãos, a cidade dos demônios, porque foi dentro de Cafarnaum que Jesus fez não só a maior parte de seus milagres, mas também seus exorcismos, tal e qual o exorcismo descrito no texto do Evangelho que acabamos de ouvir. Ali também morava São Pedro com seu irmão André e sua sogra, cujo nome é desconhecido. A casa de Pedro ficava mais ou menos uns 100 metros, talvez 100, 150 metros, da sinagoga de Cafarnaum. E como bom judeu, Jesus, em dia de sábado, foi à sinagoga.
Como os bons católicos, em dia de domingo vão à missa, para cumprir o preceito dominical. Como bom judeu, Jesus deveria cumprir o preceito sabático, indo à sinagoga para o culto da palavra de Deus, que consistia no louvor, nas orações, na proclamação e explicação da palavra, nas preces e nas bênçãos. Basicamente isto. E Jesus entrou na sinagoga para participar daquela cerimônia litúrgica, tal e qual estamos aqui agora também. Ele foi pedido explicar a palavra de Deus, fazer aquilo que eu estou fazendo agora, a homilia, a reflexão, a meditação da palavra de Deus. E todos ficaram admirados, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, que moralmente liam aquilo que os escribas tinham escritos a respeito da reflexão da palavra. Uma coisa meio chata, monótona, que não chamava atenção, não atraía nada em ninguém. Mas Jesus falava de viva voz, daquilo que vinha de dentro do seu coração, porque a boca fala que o coração está cheio. O coração de Jesus está pleno da palavra de Deus. Ele falava a parte de si, de sua vivência. Isto chama atenção, cativa, prende. Todos os olhares e os ouvidos se voltavam para Jesus. Até aí tudo bem, nada de anormal. Porém, agora um fato inusitado aconteceu dentro daquela sinagoga, num dia de sábado, bem no meio de uma celebração litúrgica do culto da palavra de Deus. Eis que ali o demônio se manifestou. Por um homem que estava possuído pelo demônio. E ele se dirigiu a Jesus e sabia quem era Jesus. Tanto assim que diz a Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Nazareno não porque era o sobrenome de Jesus, mas porque era de Nazaré. Então o demônio sabe que Jesus vem de Nazaré. O demônio sabe que Jesus é o santo de Deus. Eu sei quem tu és, disse o demônio. Tu és o santo de Deus. Ele não disse a Jesus: quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você vem, para onde você vai? Não. Ele disse: Jesus Nazareno, o santo de Deus. Viestes aqui para nos destruir? O demônio sabe o que Jesus pode fazer com relação a ele. Portanto, meus irmãos, neste ponto desse inusitado episódio, eu vos pergunto: basta estar dentro da igreja? Sim ou não? Sim ou não? Porque o demônio também estava dentro da sinagoga, que, entre aspas, é a igreja dos judeus. Basta saber quem é Jesus? Sim ou não? Não. O demônio sabe quem é Jesus. Ele não perguntou quem Jesus é, ele diz a identidade de Jesus: Nazareno, o Filho de Deus. Basta ser crente em Deus? Sim ou não? Não. Crente por crente, Satanás também é crente. Ele também acredita em Deus. Nenhum trecho da Bíblia Sagrada, sobretudo os Evangelhos, atesta que o demônio era um ateu. Então, por mais que seja importante estar na igreja, não basta estar dentro da igreja. Por mais importante que seja ser cristão católico, não basta ser um cristão católico. Por mais importante que seja a este católico saber quem é Jesus, não basta saber quem é Jesus, porque isso o demônio também sabe. Por mais importante que seja acreditar em Deus, não basta crer em Deus, porque crente por crente, Satanás também é crente. Então, o que é necessário? Ser fiel. Porque isso o demônio não sabe ser. Nas homilias que fiz antes desta, eu disse, um dos lugares que o demônio mais gosta é a igreja. Ele sempre está dentro da igreja, apesar de que a igreja não é o seu lugar. Nesses 20 anos e meio de padre que tenho, todas as vezes que encontrei o diabo, encontrei dentro da igreja. Não porque ele não esteja em outros lugares, mas como eu não ando em outros lugares, só ando na igreja, então é dentro da igreja que eu já o encontrei várias vezes. Mas calma, não precisa ficar com medo. Se tem um lugar que o demônio gosta de estar, é dentro da igreja. Pode ser que ele esteja por aqui, em algum canto. Hoje cedo ele passou aqui, fez o quadro da Divina Misericórdia cair, sendo que o prego ficou na parede. Amanhã eu mando colocar no lugar. Justo na hora que eu estava pregando. Pois é, queridos irmãos e irmãs, mas você não precisa ter medo do diabo. E vou dizer por quê.
Primeiro, quem tem que ter medo é o diabo. O diabo é que tem que ter medo de você e não você medo dele. Porque você é filho de Deus, ele é uma mera criatura. Você é discípulo missionário de Jesus, ele apenas acredita em Deus. Você foi batizado, fez primeira comunhão, comunga em toda missa que vem, foi crismado. A maior parte de vocês tem o sacramento do matrimônio, se confessa regularmente, já receberam até a unção dos enfermos. O diabo não tem sacramento nenhum. Depois, o segundo motivo pelo qual você não precisa ter medo do diabo. Jesus está orando por nós. Porque ele disse a Pedro em uma das passagens do Evangelho: Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu rezei por ti, para que tu não esmorecestes na fé. O que Jesus diz a Pedro, ele diz à igreja, a igreja somos nós, e Jesus já nos disse que ele rezou por nós. Depois, porque aqui é um recinto de Nossa Senhora, onde tem Nossa Senhora, o diabo não se mete a besta. E se ele ousasse perturbar, daria uma coça nele, colocaria ele para fora daqui, isso tudo para defender você. E depois, a última coisa, talvez a mais importante. Se você é fiel a Deus, a palavra de Jesus, não precisa ter medo do demônio. Porque o demônio nada pode com aquele que é fiel. Agora, se você não é fiel a Deus e a palavra de Jesus, tome muito cuidado que você corre um grande risco. Mas se você é fiel, não tem por que temer o mal. Porque ele não vai possuir quem é fiel a Deus. Os possuídos são os infiéis. Os que traem a palavra de Deus. Os que viram as costas à vontade de Jesus. Embora todos os fiéis, a começar em mim, passando por você até o Papa, todos os fiéis podem ser tentados pelo diabo, de diversas maneiras. E quando lhe vier a tentação, o que devo fazer? Reze a grande oração de exorcismo que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Quantas vezes necessário e preciso for, 1, 2, 10, 50 ou 1000 vezes, até que passe a tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é uma oração de exorcismo. Foi Jesus quem nos ensinou. Quando você se sentir tentado pelo demônio, reze quantas vezes preciso for, o Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estão mais tranquilos agora? Hoje de manhã, quando disse isso, uma senhorinha que estava mais ou menos pelo meio da igreja disse: Padre, eu estou com medo. Eu falei: não precisa. Eu vou explicar tudo. No final, dou uma bênção de proteção. Pois é. Jesus não dialoga com o demônio, continuando o texto, porque com o diabo não se conversa. Se conversa com Jesus. Mas Jesus dá uma ordem de saída ao demônio. É aqui que o exorcismo acontece. Cala-te e sai dele. Porém, o demônio não aceita de maneira passiva a ordem dada por Jesus. Reage com violência. A violência é a expressão da manifestação satânica. Por isso, nunca devemos ser violentos ou apoiar as violências. Não é próprio dos cristãos, não é do nosso feitio a violência. Primeiro, porque nós somos discípulos de Jesus e não discípulos do demônio. Segundo, porque toda forma de violência é sinal da presença de Satanás. Quem age com violência é o diabo e não Cristo. É o diabo que reage com violência à ordem dada por Jesus. Cala-te e sai dele. Todos ficam admirados e com muita razão. Que isto é um ensinamento novo. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Sim. Porque os espíritos maus não estão equiparados a Deus e muito menos está acima de Deus, mas subjugados a Deus. Embora é sabido por São Tomás de Aquino, eu já disse São Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, doutor angélico da igreja, Deus não criou o mal. Porque o mal é expressão de imperfeição. E Deus não é imperfeito, é perfeito. O que é perfeito não cria o imperfeito. Portanto, Deus não criou o demônio. Embora o demônio exista. Mas de onde o demônio veio? Da rebeldia e da desobediência de uma criatura que era fiel a Deus. Quem era o demônio? Lúcifer. Um anjo de luz,
um anjo músico que diante do trono da graça cantava os louvores ao Deus unitrino. Rebelado contra Deus, São Miguel o expulsa do céu e cai na terra e se torna aquele que divide e que vai lutar contra Deus. Mas Deus não criou o mal porque Ele não vai fazer o demônio para ficar eternamente brigando com o demônio como se fosse uma brincadeira sem graça, a vida inteira. O mal, a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. De uma criatura decaída pela força da desobediência a Deus. Então nós não podemos ser desobedientes a Deus. Quer queiram, quer não, quer se agrade ou não. Até mesmo porque a igreja não está para agradar o mundo, ela está para agradar a Deus. E quando ela age segundo os parâmetros do mundo, dentro dela se forma uma confusão tal e qual está existindo hoje em dia. Mas enfim, voltando à pergunta inicial, para terminar a meditação de hoje, segundo São Marcos, depois dessa explicação toda, vocês podem me responder, quem é Jesus? Lendo todo o seu evangelho, nós vamos encontrando diversas respostas, porque Jesus não se define só por isso ou por aquilo. A Jesus vai se conhecendo cada vez mais, que vamos lendo o evangelho com atenção. Mas, de acordo com o episódio descrito na perícope do evangelho de hoje, quem é Jesus? Quem é Jesus? É aquele que nos liberta de todo o mal. Quem é Jesus? É aquele que nos liberta de todo o mal. Portanto, ele é mais do que um profeta, porque o profeta não liberta de mal algum, o profeta anuncia a palavra de Deus. E a palavra, que por excelência é Jesus que cura e liberta. Quem é Jesus? É aquele que nos liberta de todo o mal. Compreendido então também o texto do evangelho de hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.